Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. Esse vídeo ele trata da última parte do primeiro capítulo de Casagrande Senzala, de autoria de Gilberto Freire. Então, o interessante é que você procure aqui no canal os dois vídeos anteriores, também sobre esse capítulo. Eles estão em diferentes playlists e também na playlist Clássicos do Pensamento Brasileiro. É uma playlist que eu criei recentemente e eu estou alimentando essa playlist com uma série de vídeos sobre obras importantes, obras clássicas do pensamento brasileiro, da produção intelectual brasileira. Então espero que nas próximas semanas e meses essa playlist ela vá aumentando. E se você gosta do canal, gosta das explicações aqui do canal, divulgue para que aumente o número de inscritos e esse projeto e outros projetos aqui do canal também continuem. E também, melhor do que você assistir os vídeos anteriores, é que você também leia a obra Casagrande Senzala. Então esse vídeo ele não substitui a leitura dessas páginas de Casagrande Senzala. Ele é apenas a minha leitura dessas páginas. Então o ideal é que você leia Casagrande Senzala e tire as suas próprias conclusões, tenha a sua própria leitura sobre essa obra. Aqui é apenas uma ajuda do titio para você na compreensão dessa obra, mas aqui é o convite também para que você leia. Um outro aviso importante também, que Casagrande Senzala é uma obra, como já disse, clássica, é um marco da historiografia, do pensamento brasileiro, é uma obra que foi publicada pela primeira vez no ano de 1933, primeira metade do século XX, e essa obra, de lá para cá, muito foi comentada, discutida, criticada, elogiada, já se fez vídeo, artigo, livro, até história em quadrinhos sobre essa obra, falando bem e falando mal sobre essa obra, apontando virtudes e defeitos sobre essa obra, né? Então, aqui eu não tenho a pretensão de esgotar essas páginas do primeiro capítulo, apenas será uma exposição didática dessas páginas. Eu estou sintonizado aí nas 10 últimas páginas do primeiro capítulo. Nos vídeos anteriores eu tratei das outras páginas e aqui neste vídeo, repito, eu trabalharei as 10 últimas páginas mais ou menos do primeiro capítulo de Casagrande Senzala. Então vamos lá. No início desse finalzinho do primeiro capítulo, o Gilberto Freire ele retoma aquela discussão sobre os impactos da nutrição na formação do brasileiro, ou da não nutrição, como ele falou nas páginas anteriores. Volte lá no vídeo 2 ou leia o capítulo 1 para você entender do que eu estou falando. Então, quando ele tratou desses efeitos da má nutrição, principalmente nos grupos mestiços, como ele chama, aqui nesse ponto, no finalzinho do primeiro capítulo, ele aborda como que no caso da região de São Paulo, naquela área em que os chamados bandeirantes se fixaram com uma produção mais diversificada, de grãos, com carne, essa nutrição ela foi mais eficiente, mais intensa e foi melhor, né? Trazendo uma melhor nutrição para aqueles brasileiros, né? Diferente da maioria da população do Brasil, principalmente dos mestiços. E ele retoma também aqui nesse ponto aquela sua tese de que os africanos escravizados tinham uma alimentação melhor do que essa massa de mestiços livres. Ele abordou nas páginas anteriores que no mundo da escravidão os melhor alimentados eram aqueles brancos da Casa Grande e os negros escravizados. Os brancos por serem donos daquele mundo material, digamos assim, e os escravizados, como eram aqueles que lidavam com o trabalho duro, eram bem alimentados. Ele até diz que não era uma dieta refinada, mas tinham uma alimentação para sustentá-los nesse trabalho pesado. É isso que ele advoga. Então ele retoma isso daqui. E a partir desse momento, o que ele vai dizer? Que ao mesmo tempo que esses escravizados tinham uma alimentação farta, digamos assim, na Casa Grande, esses escravizados também na Casa Grande estavam expostos tanto a uma
a uma vida sexual intensa, vamos chamar assim, e justamente por essa vida sexual intensa estavam expostos também a sífilis, a essa doença venérea trazida para cá pelos europeus. Então ele vai dedicar parte dessas páginas a provar, a mostrar evidências de que a sífilis ela não é autóctone da América, ela foi trazida para cá pelos europeus, pelos colonizadores. Então, uma vez que as africanas escravizadas estão expostas a essa intensa vida sexual pela afetividade e também pelos estupros, pela força, essas africanas e também os africanos estão expostos a sífilis. Então ele vai mostrar nessas partes finais como que esse tipo de vida sexual que desenvolve-se aqui no Brasil colônia e também da sífilis contribuíram ou prejudicaram a formação social brasileira. Então no caso da sífilis, o que ele vai dizer? Se a miscigenação que ele tratou nas páginas anteriores, ela foi responsável pela formação do brasileiro, ou a formação social do Brasil, a sífilis, ou a chamada sifilização, como ele chama, foi responsável pela deformação do brasileiro, né? Ao mesmo tempo que a miscigenação e a sifilização foram os dois lados dessa moeda da formação da sociedade brasileira, eles tiveram atuações opostas, a miscigenação formando e a sifilização deformando o brasileiro ou a constituição da sociedade brasileira. E no caso da sífilis, para o Gilberto Freire, ela em seguida, a desnutrição foi o que mais contribuiu para a corrosão da nossa força econômica, como ele diz, para a debilidade da força de trabalho do brasileiro, para o adoecimento, para a depreciação física do brasileiro ou da boa parte da população brasileira. Ele vai apontar essa tese. Então, dá para entender, dá para perceber que nesse final do primeiro capítulo ele vai se ater bastante à dimensão das relações sexuais aí nesse mundo da Casa Grande, desse mundo colonial, em que para ele a Casa Grande, a senzala, ou esse mundo da Casa Grande da senzala, que é o título da obra, tem uma importância enorme. Então, como é que eram essas uniões sexuais, né, que promoveram essa sifilização? Para o Gilberto Freire, essas uniões sexuais eram altamente desfavoráveis às mulheres, né, e principalmente às mulheres africanas escravizadas. E por que eram desfavoráveis? Né? Estamos no mundo da escravidão e, segundo o Gilberto Freire, essas relações sexuais, essas uniões sexuais eram marcadas pelo sadismo do homem branco, né, para com essas mulheres. E para o Gilberto Freire, esse sadismo ele é aprendido. Onde que ele era aprendido? Segundo Gilberto Freire, no moleque de pancadas, naquele menino negro escravizado que, na prática, na descrição do Gilberto Freire, era um brinquedo do senhorzinho, do filhinho da Casa Grande. Então ele aprendia esse sadismo, batendo, transformando esse menino no seu cavalinho, montando nas costas desse menininho, dessa criança negra escravizada, e esse sadismo era aprendido ali. É uma forma de quase que de liberação sexual primal, entendendo a sexualidade mais ampla do que o coito, né? Então, nesse ponto é que esse sadismo começava a tomar as suas bases e, posteriormente, o sadismo era desempenhado na cama, principalmente em relação às mulheres negras escravizadas. E o Gilberto Freire vai além. Para ele, esse sadismo foi a base, ou foi aquilo que configurou a formação social brasileira, ou a cultura brasileira, e até, ou principalmente, a vida pública, ou a vida política brasileira. Em relação à cultura, ele vai advogar a tese de que o gosto do brasileiro pelo mando,
como ele diz, vem dessa dimensão do sadismo, de controlar, de ter o controle, de estabelecer o domínio, né? E ao mesmo tempo ele vai entender que a sociedade brasileira também é marcada por uma dimensão do masoquismo. Ele, na sua explanação sobre essas uniões sexuais na Casagrande, ele vai advogar que em alguns momentos havia também o masoquismo daquelas mulheres, ou mulheres brancas da Casagrande, mas principalmente dessas africanas que estão sendo submetidas a essas uniões sexuais de violência. Em alguns momentos havia também uma dimensão do masoquismo, desse outro lado dessas uniões. Vejam, eu não estou aqui concordando com o Gilberto Freire. É um caminho analítico que eu estou tomando aqui, é de expor esses argumentos, né? Até o momento eu estou expondo os argumentos do Gilberto Freire. É ele que pensa assim. Então, para ele, essa dimensão do sadismo e do masoquismo presente nessas uniões sexuais na Casagrande, marcado pela escravidão, elas vão configurar essa vida cultural brasileira, marcada por esse gosto, como ele diz, do brasileiro pelo mando, né? E em relação à esfera ou à dimensão da política. Para o Gilberto Freire, a política brasileira, ou a cultura política brasileira, podemos dizer assim, também foram configuradas por essa relação de sadismo e de masoquismo, ou de violência, ou por esse tipo de união sexual da Casagrande. Como é que ele vai explicar isso? Ele entende que é como se essa união sexual, ou esse padrão de sexualidade da Casagrande foi uma espécie de arquétipo ou de formador dessa nossa vida política. De que maneira? Então ele vai mostrar que, por exemplo, que a tradição revolucionária brasileira, lembrando que ele é um homem que está escrevendo na década de 30, foi marcada pelo quê? Para o Gilberto Freire, a tradição revolucionária brasileira e também, ele vai dizer, ligar a ela, boa parte do povo brasileiro, da população brasileira, tem como uma manifestação política o gosto por um governo másculo, por o que ele chama, o termo que ele usa é esse mesmo, governo másculo. Ele tem um gozo, que é o termo que ele usa, por um governo másculo. É o caminho do sofrimento, então seria o caminho do masoquismo. É a leitura que ele faz da maioria da população brasileira em relação à política e também da nossa tradição revolucionária, nossa lá nas primeiras décadas do século XX. E quando ele vai olhar para a tradição conservadora, o que ele vai dizer? Para ele, a tradição conservadora, quando está falando de ordem ou de autoridade, ela está falando, na verdade, de quê? De sadismo. Então, para o Gilberto Freire, a ordem, a autoridade advogada pela nossa tradição conservadora brasileira, lá do início do século XX, na verdade, escamoteava um sadismo, que da mesma forma porque aquele masoquismo da tradição revolucionária tem como sua origem esse tipo de união sexual sadomasoquista, em boa parte das vezes desenvolvido naquela cultura escravista na Casagrande. Então ele mostra, ele entende, né, que a nossa vida pública, a nossa vida política foi configurada por esse padrão de união sexual. E, para finalizar, ele vai apontar que a nossa vida política, a nossa vida pública, ela é marcada pelo equilíbrio desses opostos, né, desse sadismo, desse masoquismo. Então ele vai dizer que a nossa vida pública, a vida política, é marcada por dois opostos entre si. De um lado, a autoridade e de outro lado, a democracia. Que, na verdade, a autoridade seria a manifestação do quê? Da figura dos senhores, do sadismo desses senhores brancos, dos doutores, ou seja, aqueles que tinham acesso à cultura, à leitura, naquele mundo colonial, os poucos que tinham, a ciência, aqueles que iam estudar em universidades europeias e depois nos centros universitários brasileiros, e essa cultura europeia. Do outro lado dessa oposição a essa autoridade estaria a democracia, que para ele simbolizava o quê? O mundo dos escravos, o mundo do masoquismo, do analfabetismo, o mundo da imaginação e da emoção, e também o mundo
dos negros e dos indígenas. Então ele está usando aqui figuras arquetípicas para dizer que a cultura brasileira e a vida política brasileira é marcada por opostos, por pares de opostos que no final vão se resumir a quê? A Casa Grande e a Senzala, ou ao senhor e aos escravos. Só que, apesar dessa oposição, desses polos opostos, eles estavam em um processo, melhor dizendo, de aproximação, de encontro, de integração. Que para o Gilberto Freire, essa aproximação entre essa esfera autoritária ou democrática só acontecia no Brasil. Por quê? Segundo ele, no Brasil, né, a formação social brasileira, ela, apesar de ser feita na base de antagonismo, analfabetismo e mundo douto, europeus e habitantes aqui da América, ciência e imaginação. Então, apesar dessa formação em pares opostos, para o Gilberto Freire, a miscigenação na formação brasileira foi responsável por amortecer essa oposição entre esses polos. Ele vai entender dessa forma. Para ele, a formação africana ou a presença africana foi responsável por mediar ou aproximar as culturas europeia e as culturas indígenas que aqui estavam. Então ele entende que, apesar dessa oposição entre esses pares que eu mencionei, a miscigenação, a cultura africana, ela permitiu que se procedesse no Brasil, e isso ainda estava em processo, a integração entre esses opostos, entre esses diferentes. Então ele vê, apesar dessa esfera do mundo colonial ser marcada pela violência, ele vai dizer, por exemplo, que nessas relações, naquele tipo de união sexual da Casa Grande, ali se formou os aspectos de violência contra a mulher no Brasil. Ele menciona isso, mas ele entende, ou ele olha com uma visão otimista de que essa presença africana, da cultura africana e a miscigenação estava promovendo essa integração entre esses opostos, tanto em termos de cultura, em termos de política. Essa é a perspectiva dele. Então esse final é um final que podemos dizer, até na minha leitura, panfletário ou literário, em que existe menos rigor em provar alguma coisa e mais em apresentar, depois de tudo que ele falou, de que esperava o Brasil um futuro exitoso por essa integração entre essas culturas diferentes, né? Então a obra até ela apresenta essa dicotomia que em alguns momentos ele mostra esse aspecto da violência nesse mundo colonial, e em outros momentos ele mostra que havia uma conciliação, né, entre essa Casa Grande, entre essa Senzala. Então até nisso acontece essa oposição. E é claro, essa obra é uma obra datada da primeira metade do século XX, e muito já se produziu posteriormente sobre a Casa Grande e sobre a Senzala, né? Então existem outras obras, outras produções sobre o mundo colonial brasileiro. Inclusive nós temos aqui no canal uma playlist sobre Brasil colonial, você pode acessar, em que nós falamos que o mundo colonial ia para muito além da Casa Grande, muito além da Senzala, e a própria dimensão da Casa Grande e da Senzala eram mais diversificadas do que isso que é apontado pelo Gilberto Freire, que é essa leitura que ele faz. Mas ele é um homem que ele estava pesquisando com as fontes de época que ele tinha, fez algumas rupturas com o pensamento da sua época, como o pensamento eugenista, como nós falamos no vídeo anterior, mas em outros momentos ele tem algumas permanências, por exemplo, em partes relativizando essa dimensão da violência nesse mundo colonial, nesse mundo da Casa Grande e da Senzala. Então nesse vídeo nós finalizamos o primeiro capítulo. Convido novamente que você assista os vídeos anteriores sobre o primeiro capítulo, e no mais, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Lembro que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o nosso trabalho também por lá, e até a próxima.